foi o último dia para arrecadar o valor para a campanha de missões mundiais desse ano, e a nossa meta, o nosso alvo era de R$ 5.000. E para a honra e glória do nome do nosso Senhor, aí está o valor exato que nós conseguimos nesses 2 meses de campanha missionária: R$ 7.887,83. De fato, é motivo para nós nos alegrarmos grandemente com aquilo que o Senhor tem feito em nós, mas também agora através de nós. Como é bom nós chegarmos a um valor significativo e podermos contribuir com a obra missionária. Que privilégio, meus irmãos! Mais uma vez, alcançamos o valor de R$ 7.887,83. Quero dizer aqui, em nome dos missionários que receberão a oferta, por mais que eles não saibam, exatamente para quem irá, a gente sabe que vai chegar para missionários, e isso, meus irmãos, certamente é um alento, é uma força, somando-se com a campanha de todo o Brasil. Nós sabemos que isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está totalmente consagrada à obra missionária e que está enfrentando a realidade do campo de maneira tão pessoal e na linha da frente. Então nós aqui estamos cumprindo o nosso papel missionário enquanto igreja, de segurar a corda e de ajudar a sustentar aquelas pessoas que tanto têm se sacrificado em prol do avanço do reino de Deus. Quero, em nome desse missionário, agradecer ao irmão professor e dizer certamente que o Senhor Jesus Cristo está feliz neste momento com aquilo que nós conseguimos. Quero pedir a irmão Kleber, que é um dos provedores de missões da nossa igreja, junto com a Samília, para que esteja orando, agradecendo a Deus por toda a campanha missionária que nós tivemos, que nós fizemos, e louvando o Senhor por esse valor que nós conseguimos e também pela mensagem a qual nós estaremos meditando logo após a oração. Eterno Deus, nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. Queremos, ó Deus, de uma forma toda especial, te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, de servirmos para os nossos bens. Sabemos que tudo que temos, ó Deus, vem de ti. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite participar da expansão do teu reino, Deus, também com as ofertas. E te pedimos, ó Deus, que muitas pessoas, muitas almas, muitas vidas venham a ser alcançadas, ó Deus, utilizando esses recursos também como instrumento, ó Deus, para sustentar o serviço, ó Deus, de tantos que estão nos campos, ó Pai, espalhando a tua palavra, a semente, ó Deus, do Evangelho. Te pedimos, ó Deus, que cada um deles, ó Deus, venha a ser contemplado e que possa, ó Deus, estar sempre seguro de que o sustento vem de ti, que é o Senhor, Deus, que de fato os sustenta, que possa, ó Deus, com ousadia falar do teu amor, falar, ó Deus, que só em Jesus Cristo é possível encontrarmos salvação, e que, ó Deus, essa mensagem seja constante, ó Deus, nos lábios de cada um de nós também aqui onde estamos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos tornar, Senhor, cada vez mais sensíveis à tua voz, submissos ao teu querer. Te pedimos, ó Deus, de uma forma muito especial, neste momento, o nosso coração seja, ó Deus, totalmente levado a ti, ó Deus, para que possamos ouvir a tua palavra e a mesma, ó Deus, achar lugar em nossos corações, em nossas vidas. Que, ó Deus, possamos sair daqui, ó Pai, tocados por tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, fale através do teu filho, o pastor Wilson, para que, ó Deus, seja a tua voz neste momento aqui em nós. Nos dê a tua paz, nos dê o teu perdão, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor certamente já tem falado aos nossos corações, por meio dos textos bíblicos, por meio dos cânticos, e nós clamamos a Deus em dependência ao Santo Espírito para que Ele possa continuar falando nos nossos corações. Hoje, nós iremos meditar um pouquinho sobre
casamento à luz das Escrituras. Daremos uma pausa na exposição do Evangelho de João, visto que nós estamos entrando no mês da família, sendo também um tema urgente. Nós iremos hoje olhar um pouco para essa instituição que é muito importante, à luz das Escrituras, e percebermos o que Deus espera da sua igreja em relação a esse tema ou a esse assunto. O texto ao qual nós faremos a leitura se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Como é um só versículo, eu gostaria de convidar a igreja para ler junto comigo esse versículo, que já é muito conhecido, mas que será certamente muito proveitoso, porque a palavra de Deus é inesgotável. A cada leitura, ela comunica graça ao nosso coração. Gênesis 2, 24, toda a igreja. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos a ti, mais uma vez, para que o Senhor cative o nosso entendimento e o nosso coração às Sagradas Escrituras. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o casamento tem sido a instituição que mais tem sido atacada pelo diabo e pelo mundo. Isso é um dado inequívoco. Seja pelo total descrédito que o mundo tem dado ao casamento, seja pela alteração que o casamento tem sofrido na mão daqueles que são ímpios. Por exemplo, casamento aberto, onde há uma aliança cujos cônjuges podem se relacionar com vários homens e várias mulheres sem afetar a aliança conjugal. O casamento homoafetivo também é uma realidade em nossa sociedade e que, infelizmente, muitas igrejas, certamente apóstolas, já têm promovido em seus próprios templos. Nós vimos uma escalada enorme de divórcio nas últimas décadas. Antes, coisa raramente praticada na igreja, mas que hoje está se tornando cada vez mais comum. Percebemos então que o casamento tem sofrido grande ataque. E o pior de tudo é quando o relaxamento moral se torna uma evidência dentro da igreja. Ora, quando a igreja se omite quanto à verdade, ora, quando a igreja aceita e promove os próprios pecados. Por isso, precisamos urgentemente resgatar o entendimento e a prática bíblicos acerca do casamento. Uma vez que a realidade do mundo e outra vez que a realidade da igreja também tem se imiscuído com os pecados, é necessário nós resgatarmos o entendimento e a prática bíblicos do casamento. Por isso, nós lemos hoje o versículo de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que é muito conhecido e é basilar para nós compreendermos o casamento. Introdutoriamente, eu quero destacar pelo menos 4 lições gerais acerca do casamento antes de nós entrarmos em Gênesis 2, versículo 24, propriamente dito. E a primeira lição geral que eu quero pontuar para a igreja acerca do matrimônio é que nós não podemos deixar a cultura definir o significado ou o que é o casamento, mas sim a palavra de Deus. E isso é um dos perigos mais iminentes que está acontecendo às portas da igreja.
Meus irmãos, o Senhor Jesus, por exemplo, ele foi desafiado em Mateus 19 para arrazoar com os líderes acerca do divórcio. E na sua época havia duas grandes escolas rabínicas, a Hillel e a Shammai. A Hillel, ela era bem liberal. O homem pode se divorciar de sua esposa por qualquer motivo. Um exemplo esdrúxulo ou esquisito é se a mulher fizer um arroz queimado, o homem pode repudiar a mulher. E isso, por mais que seja algo bizarro, era uma realidade da época de Jesus. A sua cultura debatia esse entendimento. Mas também havia um outro rabino, se chamava Shammai, que era ultraconservador e que dizia que o divórcio só era permitido mediante o adultério. E aí Jesus é colocado nessa querela. Há uma briga, há uma disputa de ideias acerca do texto de Deuteronômio, versículo 1 e 3 do capítulo 24. Que Jesus, ele não se baseia nem na cultura e na ideia de Hillel, e nem se baseia na cultura e na ideia de Shammai. Para onde Jesus se reporta? A Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E nisso nós já temos um entendimento de que o casamento é significado de maneira correta e verdadeira por meio da Bíblia. Meus irmãos, nós vivemos numa época cujo relacionamento matrimonial tem se tornado cada vez mais líquido, sem valor e sem significado. Mas nós, enquanto baluarte da verdade, não podemos nos embeber da cultura que tem difamado e cuspido nessa instituição que é tão importante. Nós estamos estudando esta quinta-feira o panorama bíblico e eu falei que um dos objetivos de Moisés escrever o Pentateuco para um povo que está próximo de entrar em Canaã é reorientar a teologia dos hebreus, porque os hebreus viveram 400 anos no Egito, então certamente foram influenciados pelo paganismo. Mas também Moisés tinha uma ideia de proteção, não apenas apologética, de atacar a falsa teologia, mas de proteger Israel contra a cultura e o entendimento do povo de Canaã. Tanto é que Moisés vai falar inúmeras vezes para que Israel exterminasse o povo de Canaã e para que os israelitas não se casassem com as cananeias. Por quê? Porque haveria corrupção. E o entendimento sexual e matrimonial dos cananeus era algo que não corroborava a ideia divina e que, pelo contrário, atacava diretamente essa instituição de acordo com Moisés. Meus irmãos, qual é o apelo para essa primeira lição? Por mais que a gente esteja inserido numa cultura que relativiza o significado do matrimônio, a igreja, enquanto portadora da verdade e sendo baluarte dela, deve ter o seu significado nas escrituras. Ah, mas a igreja tal faz casamento homossexual, não importa o que a Bíblia diz. Ah, mas a igreja tal faz sem nenhum critério segundo o casamento, não importa, é o que a Bíblia diz. Ah, mas a igreja tal aceita sexo antes do casamento, não importa, é o que a Bíblia diz. Portanto, meus irmãos, nós precisamos retornar para as Escrituras e repudiar todos os ataques do inferno acerca do casamento. Primeiro entendimento é que a fonte do casamento aponta para a sua nobreza, a saber, o próprio Deus. Isso aqui é muito interessante, porque se nós observarmos Gênesis 1 e Gênesis 2, nós vamos de forma inequívoca e evidente entender que o casamento foi uma obra criada e originada por Deus. Não foi Adão e Eva que tiveram entendimento e uma ideia acerca do casamento, mas foi o próprio Deus que o inventou. Foi o próprio Deus que estabeleceu o matrimônio
o homem e para a mulher. Portanto, se Deus, que é o ser mais sábio que existe, criou o universo e disse que tudo que criou era muito bom, logo, por mais que o mundo venha descredibilizar o casamento, a igreja ainda continua firme no entendimento de que o casamento é uma bênção, não é um atraso, não é algo que vai furtar seus lucros e suas economias. Pelo contrário, é um investimento na sua própria humanidade. O casamento foi criado para o homem e não foi feito pelo homem, foi para o homem. Deus criou o casamento, a instituição, para Adão e Eva, e não Adão e Eva que inventaram o casamento. Portanto, a sua fonte diz muito acerca da nobreza dessa instituição. Por isso, que o autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, vai dizer que digno de honra seja o matrimônio entre todos. Digno de honra seja o matrimônio entre todos. E o matrimônio é algo tão humano, no sentido de corresponder à nossa natureza, que independente da cultura, da época e do lugar, haverá sempre testemunho da aliança entre um homem e uma mulher, porque o casamento deve ser considerado digno de honra entre todos. A primeira lição foi que a cultura não deve mudar o nosso entendimento acerca do casamento. A segunda lição foi que a fonte do casamento revela sua nobreza. E a terceira é que o casamento deve acontecer debaixo do senso de missão. O casamento deve acontecer debaixo do senso de missão. Eu quero ler com os irmãos Gênesis, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Gênesis, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Desculpa, Gênesis 2. Gênesis 2, do 15 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Observe que Adão tem uma missão em relação ao jardim em obediência ao Senhor. No versículo 16, 17 e 18 acontece algo muito interessante, muito sugestivo. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza, morrerás. Então declarou o Senhor: não é bom que o homem viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Observe que Deus criou o Éden, dentro do Éden colocou o jardim, e dentro do jardim colocou uma missão: cultivar, guardar e zelar pelo jardim. E ele tinha uma ordenança direta de Deus, que era não comer de uma única árvore. Para cuidar do jardim e para se manter na santidade, Deus lhe deu uma companheira, uma auxiliadora, que a depender da tradução diz que é idônea. Eu prefiro a tradução que fala uma auxiliadora que lhe corresponda, porque a ideia de correspondência dá-nos um entendimento mais adequado e melhor daquilo que Deus pretendeu a dar Eva a Adão. Então observe que o casamento ele foi originado por Deus para que Adão pudesse cumprir uma missão. E meus irmãos, muitos casamentos começam com paixão, começam por interesse econômico, lucro, começam por qualquer motivo, menos por missão. E esse é um grande problema,
mesmas razões que farão com que o casal diga não no futuro um para o outro, porque aquelas razões, mais cedo ou mais tarde, vão falhar. Se é paixão, mais cedo ou mais tarde vai acabar. Se é dinheiro, mais cedo ou mais tarde, esse fator econômico será uma barreira entre vocês. Mas se é pela missão de glorificar a Deus, quando a finalidade do casamento é a glória de Deus, logo o casal terá um motivo que é maior do que ele mesmo para administrar e para sustentar o casamento, bem como para reparar os erros e pecados que acontecerem em sua vigência. Meus irmãos, diante de dois pecadores que dizem sim, diante de dois egoístas que dizem sim, diante de dois rebeldes que dizem sim, se não for a glória de Deus que sustenta esse casamento, nada vai para sustentar. E se sustenta, é simplesmente algo aparente. Porque, meus irmãos, se nós não temos algo que seja maior do que o casal, quando eu brigar com a família, e quando essa família brigar comigo, eu não vou ter uma razão que faça eu querer pedir perdão, ou uma razão que faça ela querer pedir perdão a mim. É interessante que, às vezes, quando há algum desentendimento entre mim e essa família, a coisa que vem logo à minha mente, eu não glorifico o nome de Deus fazendo isso com ela. E automaticamente ela abraça na minha mente. Eu tenho que resolver. Agora, se eu casei para me satisfazer, se a missão era eu me alegrar, era eu ganhar algo, meus irmãos, uma hora ou outra, aquele objetivo será frustrado. E se não for a glória de Deus para administrar, sustentar e reparar os erros dentro do casamento, esse casamento será certamente destruído pelo diabo, pelo mundo e pelo nosso próprio coração. Portanto, muitas pessoas chegam ao altar sem esse entendimento de missão. E por isso, sucumbem aos pecados que a Bíblia tanto condena dentro do casamento. Quarta e última lição geral acerca do casamento é que o casamento foi feito para alegrar a humanidade. Isso que eu falei é muito contracultural. Muito mesmo. Vou repetir. O casamento também foi feito para alegrar a humanidade. Foi feito para alegrar a humanidade. Seja sincero, é isso que você ouve. Casar? Que isso? Você vai mais bem. Não, vai acabar com a sua vida. Mas Gênesis, capítulo 2, versículo 23, Moisés relatou a fala de Adão. E veja se essa fala é uma fala de tristeza ou uma fala de alegria. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraído. Meus irmãos, Adão, Adão tinha tudo do bom e do melhor, mas descobriu na companhia de Eva uma alegria singular. Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ao se deparar com uma que lhe correspondesse e que fosse ao mesmo tempo diferente e que por isso iria lhe complementar, ele encontrou uma alegria singular que não encontrava em outra criação, seja nas plantas, seja nos animais, seja nos mares, nos rios. Quando ele encontrou Eva, ele de forma poética disse: agora sim, essa enfim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamado mulher. Há um tipo de satisfação que é própria do casamento. E por que eu quero dizer e enfatizar isso? Porque o seu casamento
não precisa ser um campo de batalha. Ele pode ser um oásis de verdadeiro amor neste mundo destruído pelo egoísmo. Então, lute. Eu acredito piamente que é possível um casamento trazer-lhes uma satisfação e alegria que de outra forma, em outro lugar, você não irá comprar. Então, eu não sei como é que está o seu casamento hoje, mas no nome de Jesus, saia daqui crendo que é possível, assim como Adão, encontrar alegria nessa instituição que o Senhor fez para a satisfação de Adão e de Eva. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele conta uma ilustração. Nós já falamos isso lá no casal, depois de casados. O homem, quando foi à sapataria, o vendedor perguntou para ele qual era o número de sapato. E ele falou assim, 36. O vendedor olhou para o pé, vai caber. Você vai 38, 39, 37. Ele ficou assim, não deu mais na cabeça. Por que isso não é um sapato tão apertado? Ele falou assim, rapaz, eu preciso sair de casa com esse sapato e quando voltar, ter algo que me gere alívio e satisfação. Porque dentro de casa, com as coisas que eu vivo, não tem nada disso. Então eu saio, caminho, trabalho. Quando chego em casa, as pessoas começam a falar, eu tiro o sapato. Meus irmãos, não torne o seu casamento num campo de guerra. Gere, administre e cause no seu cônjuge o desejo de voltar com satisfação, alegria e saudade. Não faça que o matrimônio seja tolerável, mas amargo. Por certo que há sim desentendimento, porque ainda somos pecadores, somos seres caídos, mas essa não pode ser a norma de um casal que tem o Senhor, o seu Criador, o fundamento desse casamento. E se você casou sem um senso de missão, pare hoje e fala, rapaz, eu estou a um triz de dar um não para minha esposa, de dar um murro, de me separar. Eu estou a um triz, mas eu não casei para isso. Se eu não casei com a missão, agora a missão vai ser a glória de Deus no meu casamento. Que essa seja a bússola. E isso vai nortear e disciplinar nossas emoções e o nosso coração. E aí, quando você pensar em fazer algo referente ao seu esposo, ou a sua esposa pensa, isso glorifica o Senhor? Você terá a resposta que tanto precisa do mundo. Por fim, nós entraremos agora no versículo de Gênesis 2:24, propriamente dito, e também veremos mais 40 lições. Brincadeira, mais claro. As 4 lições, agora baseadas em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A frase de Gênesis começa assim: por isso, deixa o homem pai e mãe. O que Moisés quer nos ensinar com isso? Nenhum casamento funciona como deve funcionar se esse deixar pai e mãe não for uma realidade. Meus irmãos, o deixar é uma mudança radical e necessária, não é opcional. É necessária para que a nova família que será constituída possa viver de maneira harmônica e saudável. E esse deixar nós podemos entender pelo menos em 4 aspectos. Mas antes desses 4 aspectos, deixa eu abrir um parênteses. Eu vou falar de 4 aspectos a qual esse deixar se remete. No entanto, o grau de
esses 4 aspectos pode variar de casal para casal, de necessidade para necessidade, de família para família. A questão é que você entenda que isso está acontecendo na sua vida. E o primeiro aspecto ao qual deixar é necessário é o aspecto de deixar pai e mãe emocionalmente. A partir do momento que você diz sim ao altar, a pessoa que deve ser mais afetiva ao seu coração não são os seus pais, é a sua esposa, é o seu esposo. Coisa terrível é um homem ou uma mulher chegar em casa e ter sempre diante da face do seu cônjuge um pesar, uma falta de alegria e uma saudade exacerbada dos pais, ao ponto do casamento não ser deleite. Meus irmãos, nós não fomos chamados para ter um umbigo eterno, umbilical com a mãe. Precisamos cortá-lo, não somente físico, mas psicologicamente. Por isso, quando Moisés disse que um homem precisa deixar pai e mãe, é porque o homem emocionalmente deve deslocar o seu coração para a sua esposa e não mais para os seus pais. Isso, por certo, não significa uma contradição com aquilo que Moisés vai falar de honrar pai e mãe, meus irmãos, pelo amor de Deus. A questão é que a prioridade agora é o seu cônjuge. De tal maneira que você honra mais seu pai e sua mãe do que o seu cônjuge. Você não está honrando nem o cônjuge e está desonrando os pais e as mães. Conheço um casamento que já chegou a um triz. Simplesmente porque o homem que casou pega do seu labor, do seu salário, e faz desse salário uma prioridade dos pais, enquanto a mãe se mata trabalhando para sustentar os filhos. Precisamos honrar? Sim. Mas a prioridade deve ser o seu cônjuge. Segundo, que também é um desdobramento desse, a qual eu acabei de falar, é financeiro. Isso não significa que os filhos não possam recorrer aos pais e que os pais nunca possam ajudar os filhos. Eu mesmo estou fazendo faculdade com a ajuda, o subsídio financeiro dos meus pais, mas por mera deliberalidade dos meus pais em querer me ajudar. Agora, você casou, assume a responsabilidade financeira da sua casa. Meus irmãos, além de ser espiritualmente danoso, é feio um casal viver eternamente sendo sustentado pelos pais, tendo condição de trabalho, tendo condição de arregaçar a manga e ir para a luz do sol e se queimar. Nós precisamos entender que a mesada acaba. Essa dependência precisa acabar. É necessário que o casal cresça, os dois, de forma autônoma e sozinha, confiantes em Deus, de que eles mesmos serão provedores de seu sustento. De novo, é necessário, estou fazendo esse parênteses, porque é muito possível eu falar uma frase, não é da pessoa que eu estou falando, porque isso acontece na mente humana, e automaticamente nisso preto com branco. Não é isso. A questão é que, uma vez que você casa, você está assumindo uma autonomia diante dos pais e da mãe, de que você não será mais sustentado, subsidiado eternamente pelos seus pais. Terceiro aspecto é geográfico. Deixe o homem pai e mãe. Meus irmãos, é muito necessário nós entendermos que não há mal algum em você morar perto da sua família, morar no mesmo quintal de pais. Isso não é pecado. Agora, se você entende que a proximidade física está sendo uma barreira ao seu casamento, é necessário, em prol desse casamento, se afastar fisicamente do pai e da mãe. Eu já morei meses na casa da minha sogra, já fiquei com meus pais, por necessidade extrema, inclusive na pandemia. Mas eu e a Samile, nós entendemos, pais, nós vamos lá que a gente precisa, mas nós não queremos essa vida pra gente. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque é engraçado que, por mais que a minha sogra, ou
que nós tínhamos estabelecido entre nós, eles não tinham mulher. Porque nós fomos ficar com eles, mas deixamos bem claro, olha, nosso casamento é nosso. Então, se a proximidade geográfica está gerando de maneira direta ou indireta um malefício ao casamento, é preferível que o distanciamento geográfico seja realizado pelo casal, para que os pais então não possam interferir, mesmo que de boa vontade, mas de maneira indevida para o casal. Tem uma história de um homem e de uma mulher que acabaram de casar. E a menina, na primeira briga, bateu na porta do pai com a malinha. O pai abriu e falou assim: o que você está fazendo aqui? Não vai embora, não. Ela tomou um susto. Não, pai, porque eu briguei. Filho, sua casa é lá agora. Volta na mala e resolve sua malinha. Porque, meus irmãos, se a casa do pai é sempre uma zona de escape, o casamento é fichinha, é uma fumaça, não é uma realidade. É necessário entender que a proximidade geográfica do casal é a coisa mais importante para a saúde do casamento. Inclusive quando tudo vai mal. Aprenda a resolver e que o mesmo espaço a qual se é dividido, o mesmo teto, seja uma bênção e não um campo de batalha. E por fim, deixar homem e pai inclui também um desligamento espiritual. É necessário, meus irmãos, nós entendermos que quando a pessoa cresce, ela é responsável por isso. Eu estou aqui na Catarina, que às vezes olho para ela e falo: oh Deus, casa dela é missionária, eu não fui, mas é dela. Mas às vezes, Deus não vai chamar. E às vezes ela não vai seguir nem a tradição de fé que eu sigo. Desde que sirva o Senhor, vai em paz. Porque a filha não é minha, é de Deus. Se não houvesse esse distanciamento, até hoje eu estaria na Assembleia de Deus. Se eu e meu pai não entendesse uma maturidade, para nós entendermos que eu penso diferente e que ele pensa diferente, mas que ficar sempre sabendo: poxa, você deixou a gente, você não te queria, você foi batista. Meus irmãos, é necessário uma maturidade para entender que Deus só por onde quer e como quer. E se Ele levar o seu filho aos campos missionários, louvado seja Deus, porque é necessário que o homem deixe pai e mãe. Se Deus chamou, não se cure. Isso é uma vocação dele com Deus. Não se interponha entre ele e Deus, porque é necessário criar, mas não é possível nós gerarmos um vício ou uma dependência espiritual, assim como qualquer outra área da vida. Por isso, Moisés falou: é necessário o homem deixar pai e mãe. E isso tudo, aspectos de deixar emocionalmente, financeiramente, geograficamente e espiritualmente, existe o quê? Maturidade. Por isso que não é e deixa o menino pai e mãe, deixa o homem. Porque casamento é coisa de homem. Pessoa madura, não é de pessoa perfeita, meus irmãos. É de pessoa que entende a sua posição no casamento. E isso exige um grau de maturidade. Porque na maturidade, quando eu brigar com essa amiga, eu não vou ligar para os meus pais e falar: pai, eu estou emocionalmente ferido, eu preciso. Pai, eu estou passando dificuldade, por favor. Pai, eu preciso ir para sua casa. Meus irmãos, é necessária maturidade para nós entendermos que a partir do momento que nós casamos, a nossa prioridade, a nossa vida, as nossas decisões devem ser diante do teu cônjuge e não diante do teu pai e da minha mãe. Então, a convocação é para que os filhos não sejam dependentes dos pais e que os pais respeitem a decisão dos filhos. O homem que sai do núcleo familiar deve ter tido em sua própria família um modelo de seguir. Olha como é interessante como Moisés construiu a igreja, meus irmãos. Por isso deixou o quê? Pai e mãe. Observe que Moisés está colocando o homem deixar pai e mãe para se casar. Isso não significa que o homem não pode deixar pai e mãe para outra coisa. Mas observe que a ideia de Moisés é o seguinte: a construção do texto é o seguinte: o homem vai encontrar no pai e na mãe um modelo para seguir em seu casamento. Por isso, todo casal é chamado
falando sobre isso no Encontros Casais, eu falei sobre o conceito de capital moral. Meus irmãos, é certo que nós, enquanto pais, queremos dar tudo do melhor para os nossos filhos. Abrimos poupança, compramos um carro mais confortável, botando na melhor escola. Mas o melhor investimento que você faz na vida do seu filho é ensinar ele a ser um bom esposo e ensinar ela a ser uma boa esposa. Isso é depositar em seu coração uma moralidade que aponte para ela o seu maior dever e sua maior obrigação. Meus irmãos, nós precisamos fazer com que o nosso convívio, o nosso casamento, seja um espelho para os nossos filhos. Fazendo isso, você estará preparando seu filho para a maior de todas as missões e vocações humanas. E qual a maior missão e vocação humana? O casamento. Nós vamos chegar lá. Mas se você casou, sua maior missão é o seu casamento. Disso nós não temos como escapar. Por fim, pai e mãe, que vai ser deixado pelo homem, faz com que o homem cresça com uma consciência de que ele não é uma só carne com o pai e a mãe. Meus irmãos, ninguém é uma só carne com os pais. A Bíblia diz que você é só uma carne com a sua esposa, com o seu esposo. Por isso, é necessário uma família trabalhar essa consciência nos filhos. Segunda lição que nós aprendemos, ainda segundo o texto: deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. O casamento deve ser monogâmico e heterossexual. Observe que Moisés usou os artigos singulares e definidos. Não foi um homem para qualquer mulher, foi o homem e se une à sua mulher. Então, observe que o ideal de Deus é que o casamento seja monogâmico, entre um homem e uma mulher. Parece que isso é a coisa mais simples do mundo, e na nossa cultura ainda muito bem aceita, pelo menos dentro do espectro do casamento. No entanto, isso se refere muito mais a um estado físico, mas um estado mental e espiritual. Não são poucos que vivem uma fidelidade física, mas que na mente é uma cove, é um buraco de adultério. Tanto é que Jesus condenou para os fariseus o adultério mental e não físico. Meus irmãos, nós somos chamados a sermos fiéis à nossa esposa, fisicamente e mentalmente. Fisicamente e diante do seu lar. Fisicamente e diante de outra mulher. A monogamia é muito mais do que um estado físico, apesar de ser também, mas é uma integralidade do coração. Nós somos chamados a sermos fiéis e casados apenas com uma mulher e com um homem. O casamento, segundo Deus, também é heterossexual. Os casamentos gays não são casamentos aceitáveis para Deus e nem para as igrejas biblicamente sérias. Para nós, isso aqui é a coisa mais óbvia do durante. Mas tem muitas igrejas que estão se liderando por um caminho tortuoso. Mês passado, se não me engano, eu vi, até tomei um susto, Jesus. Eu vi a consagração de uma pastora trans na PIB de algum lugar do Nordeste. Eu fiz PIB, eu fiquei assim, gente, na hora que subiu no México, né? Eu ia para o México conhecendo um pouquinho da cultura do México. Quando a pessoa fica nervosa, fala, subiu o índio, né? Aquela natureza primitiva, ficou nervoso. E subiu o índio. Eu fiquei assim, gente, como assim a PIB? Eu fiquei doido. Fui investigar, não tinha nada referido à Convenção Batista Brasileira. Mas parece que, até mesmo pelo nome e pela estrutura da igreja, parece que é uma igreja que era convencionada à nossa convenção. E foi desligada exatamente por isso. Então parece ser algo distante, mas não é. É necessário, às vezes, falar as coisas mais óbvias. Por quê? Porque a Bíblia diz que o casamento heterossexual é abominação para Deus. Abominação. Meus irmãos,
de um adolescente que está namorando, um adolescente homem que está namorando com outro homem. Hoje, eu conheço o pastor, por isso que eu tirei um vídeo, falei para minha esposa assim, amor, é possível isso aqui? Eu não estou olhando isso aqui não. Não é possível. Então assim, uma coisa óbvia? É. Mas talvez devemos pagar alto preço para manter essas coisas óbvias. Porque para o mundo a obviedade hoje é esquisitíssima. Está chamando bem de mal de bem. Nós entendemos que o casamento é heterossexual. E com isso nós podemos entender mais duas coisas. As distinções biológicas e psicológicas foram feitas para se complementarem, não para se tornarem motivos de briga. Homem é homem, mulher é mulher. Existe uma estrutura base. Você nunca vai entender totalmente mulher. E a mulher nunca vai entender totalmente homem. Porque nós somos seres distintos, porém complementares. Com isso, eu quero fazer dois apelos ao casal. Primeiro, respeite a diferença. Homem, a sua esposa não é boa. Às vezes é boa para disso. Ela chora mais fácil, é mais sensível, talvez é mais detalhista. Mulher, entenda que homem é homem. É mais racional, mais direto, mais incisivo, mais bruto. Entenda, respeita e você já vai economizar muitos problemas. Segundo, se utilize dessas diferenças para o bem do casamento. Existem momentos que a gente vai tomar a decisão e fala assim, o que você acha? Porque ela é diferente. Então, se utilize da diferença. Porque foi para isso que Deus deu. A diferença foi para se complementar. Eu dei um exemplo lá no recanto, ó. Eu estou profetizando de casais, mas é com o recanto aí, tá vendo? Eu dei exemplo na reunião de casais que a diferença é como engrenagem. Mas por causa do pecado, os dentes ficaram tudo travado, errado, bate. Mas com a orientação bíblica, com o óleo do Espírito Santo, as engrenagens podem voltar a funcionar. Se utilize dessa diferença. Se utilize dessa diferença. Por fim, nós entendemos que os homens são iguais em dignidade e valor, mas são portadores de funções distintas. Ao homem foi dada a função de comandar a casa, à mulher a função de submeter. Há pecados na omissão masculina e há pecado na submissão feminina. Essa é a realidade bíblica. Nós não temos para onde fugir. Mas, apesar disso, homens e mulheres são iguais em valores e em dignidade. Matthew Henry comentou o seguinte: Eva não foi feita a partir da cabeça de Adão para não superá-lo, nem de seus pés para não ser esmagada por ele, mas de seu lado para estar ao lado dele em igualdade, sob o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que essa distinção também é bênção. O problema é que o pecado entrou e como tudo manchou toda a realidade benéfica a qual Deus nos outorgou. Terceiro e penúltimo ponto. Por isso deixa o homem. Aí está falando toda hora, não está? Não. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O que é se unir? O verbo em hebraico pode ser traduzido por perseguir firmemente ou prender-se a algo ou alguém. Então, se unir é como se fosse uma cola que não pudesse ser desfeita. Esse unir-se tem o significado de aliança, de compromisso. Aliança e de compromisso. Estou terminando direito civil na faculdade. Estou estudando sobre sucessões. É muita vida. Meus irmãos, muito problema. E no direito da família, pro direito, nu e cru, o casamento não passa de um contrato. Nu e cru. Para nós, o casamento é uma aliança. Não é uma coisa? Similaridade e correspondência. Mas não é totalmente a mesma coisa. Porque o contrato, ele visa os aspectos acessórios da vida. Quando eu faço um contrato com Charles, idealizando o negócio, qual é o aspecto no núcleo do contrato? São os lucros. Só o que eu vou ganhar, isso é o contrato. Só que quando esses aspectos acessórios da vida faltam ou falham, ou não dá certo, a gente rompe o contrato. A aliança não visa os aspectos acessórios e periféricos
visa um ligamento das próprias pessoas. Portanto, o casamento sendo uma aliança e não sendo um compromisso, eu não vou romper o casamento quando a economia do casamento me falir, quando a paixão faltar, porque eu não estou no contrato, eu estou numa aliança com uma pessoa. Por isso, a pretensão da aliança do casamento é vitalícia, ou seja, durar enquanto os homens e as mulheres estiverem vivas, porque a minha aliança é com a pessoa, não é com o que ela pode me ofertar no contrato, sim, mas uma aliança não. Por isso, meus irmãos, a aliança do casamento existe maturidade, porque quando você casa com uma mulher bonita, quando seu coração explode, quando há afetividade, sabe que isso pode acabar. A mulher pode sofrer um acidente, o homem pode ficar encamado, pode acontecer disfunções eréteis, mentais, que pode afetar totalmente o casamento. E nesse momento você vai entender que você não fez contrato. Eu fiz uma aliança com a pessoa e não com aquilo que ela pode me proporcionar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que o casamento é uma aliança. É uma aliança. E de todas as alianças, essa deve ser a mais importante. Priorize o seu casamento, pois qualquer outro compromisso é menor que ele. Meus irmãos, Fernando G. Lopes diz uma frase muito sábia e certeira. Não há sucesso econômico, empresarial, que compense o fracasso na família. Meus irmãos, nós precisamos entender que de todas as alianças, a mais importante é com o nosso cônjuge. A aliança com a igreja é importante, a aliança com o Estado é importante, a aliança de negócio é importante, mas relativize todas elas em prol do seu casamento. Porque a aliança com o seu cônjuge é a mais importante a qual você está inserido. E para nós que somos cristãos, é importante frisar que o nosso sim ao altar, essa aliança estabelecida, é um sim diante de Deus, antes de ser um sim para o cônjuge. Isso deve afetar e mudar totalmente o nosso entendimento e a nossa pretensão conjugal. Por fim, último ponto, para nós encerrarmos a mensagem dessa noite de casamento à luz das Escrituras. Tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Tornar-se os dois uma só carne é uma intimidade profunda, que só é possível mediante o deixar pai e mãe. Só é possível mediante deixar pai e mãe. Senão você vai experimentar uma realidade quimera, de Frankenstein. Você vai ser muito sua esposa e ao mesmo tempo carregar pai e mãe nas casas. Seja no coração, seja na mente. Intimidade profunda, que só é possível mediante deixar pai e mãe, e que deve ser experimentada somente após a aliança do e se uniu a sua mulher. Tornar uma carne só é possível quando abandono a primeira família e quando eu me entrego em uma aliança. Um certo teólogo da internet disse para mim não, disse para o público, automaticamente para mim, que nós defendemos a castidade antes do casamento por força de tradição. Biblicamente difícil para trabalhar para isso, entendeu? Os caras estão certos. Tornar uma carne só é possível e só deve ser experimentada mediante deixar pai e mãe e unir-se a sua mulher em aliança. Paulo vai falar em 1 27, se o casal está se abrasando, não é para fazer sexo, para fazer o quê? Casar. Então Paulo dá o entendimento que os benefícios do casamento só é possível mediante a aliança. Porque benefício antes da aliança se torna malefício. Pelo amor de Deus, é algo claro das Escrituras. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que tornar a nossa carne é uma intimidade profunda, emocional, psicológica, espiritual e sexual que o casal experimenta. Portanto, nós podemos chegar à conclusão de que uma só carne significa que, para todos os efeitos, não são mais dois, mas apenas um. Ou seja, o estado matrimonial deve ser superior à sua individualidade. O estado matrimonial
deve ser superior à sua individualidade. Você casou, meus irmãos, não é mais eu, é nós. A minha individualidade deve estar a serviço da aliança, e não a aliança a serviço da individualidade. Porque se eu priorizo eu em detrimento do nós, sendo uma só carne, eu estou gerando uma automutilação, um auto-sofrimento, uma auto-agonia. Porque ao agonizar aquela, eu estou me agonizando. Por isso Paulo é enfático em Efésios falar que o homem trata bem seu corpo e dele mesmo não maltrata. Porque o homem, ao tratar bem a sua esposa, está tratando bem mesmo de si. Porque nós somos apenas uma só carne. Uma só carne significa intimidade profunda, que se expressa sobretudo na atividade sexual. Portanto, o sexo é uma dádiva divina, não é pecado. Leia as Escrituras, meus irmãos, com sinceridade. Abre Provérbios 5 e Provérbios 6. Abre Cantares. Leia Efésios. Leia os relatos narrativos do Antigo Testamento. E você vai ver como é profundo as penas canônicas que falam da relação sexual entre o casal. Inclusive com muita naturalidade. Então o sexo é uma bênção a ser desfrutada dentro do casamento. Mas além de ser uma bênção e uma dádiva divina, o sexo é uma responsabilidade conjugal. Não é só uma dádiva, é uma responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, assim, fala assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Observe que Paulo está falando que o que lhe é devido é a satisfação sexual. Então, sexo no casamento é dívida. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Observe que Paulo ainda vai falar da mulher, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros. É um mandamento. Se antes da aliança o sexo é pecado, a ausência do sexo na aliança também é pecado. Salvo, lógico, por motivos razoáveis e lógicos evidentes entre o casal. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento. Quando existe greve, meu irmão, se você faz isso, você está pecando contra Deus. Simples e direto. É o que Paulo está falando. Não vos priveis, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicarmos à oração. E novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, tornar-se uma só carne é uma realidade mais ampla, mas que a sua expressão máxima está na atividade sexual do casal. E por fim, e último subponto, é que a culminação do ato sexual gera literalmente uma só carne, que são os filhos. O filho é uma só carne e daquela uma só carne, representada nos dois. É a prole. Os filhos são dádivas do Senhor, que é gerada pela atividade mais poderosa do mundo, que é o sexo. Por que o sexo é a atividade mais poderosa do mundo? A ciência tenta postergar a morte, mas somente uma atividade gera vida, que é a união sexual. Por isso a igreja preza tanto pela atividade sexual dentro de um ambiente seguro e saudável para o casamento. Nada no mundo gera vida, apenas a união sexual. A ciência pode lutar para postergar a morte, mas promover somente a atividade sexual que deve acontecer no casamento. Portanto, os filhos são dádivas do Senhor, que é gerada pela atividade mais poderosa do mundo e que surge na instituição mais digna de todas, que é o casamento. Meus irmãos, casamento, à luz da palavra de Deus, é uma bênção a ser desfrutada, mas também uma responsabilidade que nós somos chamados a executar. Essa mensagem dessa noite, espero que Deus continue falando aos nossos corações. Vamos colocar de pé. Após o término do culto, haverá cantina. Você pode se alimentar, papear com o seu irmão. Vamos orar. Agora eu vou pedir o ídolo para que esteja fazendo essa oração. Senhor Deus, Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse
privilégio de ouvir a Tua palavra, meu Deus, e esse ensinamento que o Senhor trouxe para nós, tão rico, Senhor, tão pertinente, como nós precisamos aprender, meu Deus, a viver esse ensinamento, a glorificar o Senhor, meu Deus, em nosso lar, ali no dia a dia, no cotidiano, meu Deus, para que nós possamos ser sal e luz, meu Deus, fazermos a diferença. De nada vai adiantar, meu Deus, a gente usar vocabulário, uma roupagem, uma aparência, se verdadeiramente no nosso lar a gente não vive a Tua palavra. Deus, eu Te agradeço por essa igreja amada, por estar aqui. Muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio. Obrigado pelo carinho dos irmãos, muito obrigado pela hospitalidade. Senhor, meu Deus, que nós possamos cumprir o Teu propósito como igreja do Senhor, que foi comprado e lavado pelo Teu precioso sangue. Abençoa, meu Deus, o pastor Wilson, meu Deus. Abençoe, Pai, a família, Pai, que o Senhor colocou aqui como exemplo para nós, como liderança, meu Deus, como guia, meu Deus, para nós como igreja. Abençoe toda a liderança, cada irmão, cada irmã. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos assim, com o precioso de Jesus. Amém. Amém. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o auxílio do Espírito Santo, seja com toda a tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar com orações silenciosas e encerramos.